Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Carlos André Over para as nossas aulas gratuitas para o Enem. Nós já estamos fazendo várias aulas para que vocês possam ter acesso a cada uma delas e essa é a primeira aula de História comigo. Eu sou o professor Rodrigo Sensei e eu queria convidar vocês para relembrar, para tocar em alguns pontos importantes da chamada Era Vargas. É claro que o nosso tempo não será suficiente para dar uma aula completa sobre o assunto, mas a intenção justamente é fazer com que vocês lembrem de algumas coisas importantes desse assunto e que a gente vai também aproveitar para resolver algumas questões aqui no final, certo? Eu sou o professor Rodrigo Sensei, então vamos começar os nossos lembretes. Pessoal, a Era Vargas é um período da história do Brasil que dura 15 anos. Ela é um período que faz com que Vargas suba à presidência do Brasil e saia após 15 anos ininterruptos no poder. Muita gente confunde e acha que é nesse tempo que Vargas comete suicídio, que ele cria a Petrobras, mas na verdade isso é em outro momento da vinda de Vargas ao poder no Brasil. Esse é o momento em que ele consegue democraticamente subir ao poder, só na década de 50. A Era Vargas trata justamente de um período onde há um golpe de Estado para ele subir ao poder, um governo constitucional, e também há o Estado Novo, que é o período ditatorial de Vargas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar da Era Vargas, a quebra da política do café com leite, certo? Durante toda a primeira fase da República no Brasil, a política do café com leite, ela reinou. Na verdade, desde o golpe militar de 15 de novembro de 1889, o chamado de Proclamação da República, o que acontece é que existe uma quebra, ou melhor, existem duas fases que fazem parte desse período chamado de República Velha. Quais são essas fases? Essas fases são a República da Espada e a República das Oligarquias. A República da Espada tem esse nome porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Uma fase também mais ditatorial, porque eles precisavam fazer com que aquele regime que eles estavam acabando de impor à nação brasileira prevalecesse. E depois dessa fase, nós temos a fase chamada República das Oligarquias. Lembrando que oligarquia significa governo de poucos. Então, poucas pessoas governaram, poucos grupos governaram na República Velha. E dentro desses poucos grupos que governaram na República Velha, nós temos dois principais estados que se sobressaíram, que eram Minas Gerais e São Paulo. Daí, esse nome que se dá à política do café com leite diz respeito à questão de eles terem um acordo em que meio que se revezavam na presidência do Brasil, São Paulo, um grande produtor de café, Minas, além de produzir café, um grande produtor de leite, daí a política do café com leite. A ideia dessa política era que sempre o presidente em exercício tinha que representar os interesses de São Paulo ou Minas Gerais. Vale salientar que esse presidente ele não precisava ser mineiro ou paulista, mas que ele representasse os interesses daquela sociedade, daqueles grupos. Então, quando há uma quebra da política do café com leite, ou seja, quando o presidente Washington Luiz, representando os interesses paulistas, decide colocar um novo governante, o próximo, sugerir que o próximo governante, presidente, fosse o Júlio Prestes, que também representava São Paulo, há essa cisão, há essa quebra. E aí, ao acontecer essa quebra, o grupo de Minas Gerais, obviamente, não ficou muito feliz e decidiram formar uma chapa para poder concorrer com a chapa de Júlio Prestes. Essa chapa incluía Getúlio Vargas, candidato a presidente, e João Pessoa, candidato a vice. O que acontece? Como havia muitas fraudes eleitorais, muitos problemas, havia a comissão verificadora de poderes, o curral eleitoral, o voto de cabresto, com tudo isso a favor dos situacionistas, de quem estava no governo, é claro que a chapa de Vargas não iria vencer a eleição. De todos, ele é o único que praticamente não se conforma com a derrota. E o que é que ele decide fazer então? Aproveitar-se de um fato que ocorreu, que em tese não tem a ver com a política nacional, que foi a morte de João Pessoa, o assassinato do seu vice. Ele transforma isso numa coisa pública, numa comoção nacional, e ele consegue apoio do grupo dos tenentes, ele consegue apoio de parte do pessoal do próprio São Paulo, de parte dos mineiros, da Paraíba, e ele consegue fazer uma revolução, a Revolução de 30. E é nessa revolução que ele impede a posse de Júlio Prestes, vencedor das eleições, e ele retira o Washington Luiz do poder. Está instaurado o golpe ou a Revolução de 1930. E essa revolução é justamente a que coloca Vargas no poder. Muita gente costuma me perguntar o seguinte:
Ah, mas será que Getúlio Vargas foi um bom presidente ou foi um mau presidente, né? E eu sempre costumo dizer que não há nenhum assunto na história ou nenhuma personalidade que não tenha algum tipo de qualidade ou defeito. Então, nós sabemos que para a nossa história, Vargas ficou muito com aquela imagem de bom presidente, de que fez muita coisa pelos trabalhadores. Só que muitas pessoas se esquecem, convenientemente ou não, de que Vargas foi um ditador no Brasil, a partir de 37, né? Então, claro que há momentos positivos em seu governo, mas também há momentos muito negativos. A gente não pode analisar o fato histórico como algo sempre muito bom ou só ruim. Sempre vai haver qualidades e defeitos em relação a quem está no comando e tudo mais, certo? Então, após a quebra da política do café com leite, Vargas sobe ao poder. E nós temos, então, 3 fases da chamada Era Vargas, que é o que nós vamos lembrar alguns detalhes de cada uma delas aqui hoje, tá bom? A primeira fase delas é o governo provisório. Um governo que de provisório parecia não ter muita coisa, porque ele durou 4 anos. Imagina só. O homem vem, toma o poder e pensa, pessoal, provisoriamente aqui nós vamos tomar conta da situação e logo logo haverá eleições, uma nova Constituição. Só que passaram-se 4 anos, né? E não houve praticamente, demorou 4 anos para que Vargas conseguisse acabar com esse governo provisório. E sob pressão, porque em 1932 vai acontecer uma revolução chamada de Revolução Constitucionalista. E essa revolução, por parte de São Paulo, vai justamente cobrar isso de Vargas. A outra fase do governo é a constitucional. Ela vai de 1934 a 1937. Nós podemos dizer que nesse período, Vargas esteve democraticamente no poder, mas não necessariamente eleito pelo povo, porque na fase constitucional, Vargas sabia que, poxa, tinha passado 4 anos no poder, né, como provisório, tinha feito a revolução, tudo aquilo, para no final se candidatar e não ser eleito, ele não ia arriscar. Então, com muita sede pelo poder que ele tinha, ele decide que a Constituição de 34, ela terá eleições diretas, com exceção da primeira, né, porque assim ele garantiria, já que o Congresso era praticamente dele, ele garantiria a sua eleição como presidente, e foi isso que aconteceu. Então não foi eleito pelo povo, mas ainda assim foi democrático. E o Estado Novo, em 37, que ele se utiliza de um suposto plano dos comunistas para tomar o poder no Brasil, o plano Cohen, que na verdade era um plano falso, mas ele coloca medo na população e ele assume de forma aí sim ditatorial sua última fase de governo no Brasil. Então, 3 fases, governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Então, vamos para frente. Dentro do governo provisório, uma das coisas mais importantes que a gente tem que prestar atenção e se lembrar na hora, né, para ver o que pode cair no Enem e tudo mais, é a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Essa revolução, como o próprio nome já diz, ela buscava uma nova Constituição para o Brasil. Ora, durante o Império Brasileiro, nós tivemos apenas uma Constituição, a Constituição de 1824. Segundo alguns juristas, inclusive, guardando a questão da época, a Constituição talvez melhor escrita do país, né, a que durou mais tempo. Mas depois dela, quando aconteceu o golpe em que em 1889 os militares tomaram o poder no Brasil, é óbvio que não se podia manter a mesma Constituição. Ou seja, sempre que há alguma questão que você passe por cima da Constituição, é necessário fazer outra, porque se você já passou por cima de uma Constituição em determinado ponto, o que garante que você não vai agora passar por cima de outros? Então se cria logo uma Constituição nova para tentar legitimar o novo governo. Foi assim que os militares fizeram, em 1891, ao criar a primeira Constituição Republicana do Brasil, e foi assim que Vargas fez agora, só que em 1934, não sem bastante pressão, né? Como eu falei para vocês, foram 4 anos de tentativa de governo provisório sem uma nova Constituição. Então vamos lá. Essa Revolução Constitucionalista, ela aconteceu por parte de São Paulo. São Paulo, tinha sido um dos maiores prejudicados com a quebra da política do café com leite, ou melhor, com a ascensão de Vargas ao poder, porque eram eles que tinham saído do governo, né? Como eu disse para vocês, Washington Luiz foi obrigado a sair do poder e Júlio Prestes, que também representaria os interesses de São Paulo, ele não pôde assumir. Então São Paulo já estava meio desgostoso com o que tinha acontecido. Então eles acharam que iam ter apoio de muitos outros estados, mas não foi o que aconteceu. Eles se viram sozinhos, numa verdadeira guerra civil no Brasil.
Uma guerra que dura 3 meses, mas que o povo de São Paulo até hoje lembra isso daí, que aconteceu em julho de 32. Mobilizou mulheres, mobilizou até crianças que iam fazer encenações para incentivar os combatentes, mobilizou jovens e adultos. Tudo isso uma luta para tentar recuperar o poder, ou pelo menos retirar Vargas do poder e conseguir uma nova Constituição. Essa Revolução Constitucionalista, ela tem uma espécie de 4 mártires, né? Que é aquele movimento MMDC, que foi em relação a Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, 4 jovens que acabaram morrendo em protestos, e com essa morte fez explodir a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução, ela foi derrotada nos seus intentos principais, que era tirar Vargas do poder, mas ela conseguiu fazer com que Vargas abrisse o olho e percebesse que ele não tinha como governar sem aquela elite paulista, e a elite paulista sabia também que era difícil ir contra Vargas, e aí tenta-se chegar a um consenso. Vargas permanece no poder, mas ele convoca uma Assembleia Constituinte, o que é uma vitória para a Revolução Constitucionalista. Revolução essa, gente, só por curiosidade, né, que envolveu uma guerra civil, envolvendo tanques, até aviões, e morreu mais gente nessa revolução do que morreram brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Né? Não foram tantos brasileiros assim para a Segunda Guerra, em torno de 25 mil, morreram alguns, e nessa Revolução Constitucionalista morreu mais brasileiros do que os brasileiros que morreram na Segunda Guerra. De qualquer forma, chega a Constituição de 34, uma Constituição bem mais democrática do que a anterior, uma Constituição que prometia renovar a política brasileira, né? Não é à toa que lá atrás foi conhecido como República Velha, né? Com todas aquelas fraudes e tudo mais. Sensei, isso quer dizer que então nessa Constituição 34 acabou o problema do voto de cabresto, de curral eleitoral? Claro que não, né, gente? Até hoje, século XXI, nós temos inclusive urnas eletrônicas que são facilmente com possibilidade de fraudes, o que garante que o voto ainda impresso naquela época o voto na cédula não seria também uma forma fácil de se fraudar. Mas é claro que havia uma dificuldade agora, não era mais tão fácil, porque o voto, por exemplo, ele passou a ser secreto. Antes facilitava o ato de que o voto ele era aberto. A pessoa votava e todo mundo ouvia, né? Mas agora o voto passava a ser secreto. O voto feminino, ele também foi uma novidade da Constituição. Mas vou abrir aspas aqui para uma curiosidade, tá? A Constituição de 1891, ela não proibia o voto feminino. Vocês já ouviram alguém falar isso? Pois é, a Constituição de 1891 não proibia o voto feminino, mas as mulheres não votavam por tradição. Mulher não vota, quem participa da política é o homem. Era assim que se pensava naquela época. Então, existe uma ideia de que a Constituição passada ela proibia. E, na verdade, ela não proibia, mas, por tradição, essa mulher não podia votar. De qualquer forma, agora esse voto feminino ele surgiu com mais força e as mulheres ganharam o direito a voto. O voto era obrigatório para maiores de 18 anos. Hoje em dia, nós sabemos muito bem que esse voto, a partir dos 16 anos, a pessoa pode votar, né? Mas na época, maiores de 18 anos. A criação também da Justiça Eleitoral. Essa criação da Justiça Eleitoral, ela vem para substituir aquilo que era chamado de Comissão Verificadora de Poderes. A Comissão Verificadora de Poderes da República Velha, ela era simplesmente um instrumento para evitar que pessoas que não fossem dos candidatos governistas vencessem as eleições e sempre buscar alguma coisa para evitar que alguém que não deveria ganhar a eleição ganhasse. Só que com a Justiça Eleitoral, né, essa ideia de você fiscalizar as eleições ficava também mais forte. Ela trazia também, estabelecia princípios da legislação trabalhista. Ou seja, em tempos em que se fala bastante em reforma trabalhista, que rasgou-se a CLT e aquela coisa toda, né? Nós temos que ter muito cuidado com esses discursos, porque existem sempre os dois lados da moeda, né? Nunca chega a ser como, acabaram-se com todos os direitos, mas também não chega a ser, nossa, isso é são as 1000 maravilhas do mundo, o Brasil vai melhorar agora por causa disso. Claro que não, mas quando a gente pega para estudar, como é o dever de todos nós como cidadãos, pessoas que gostam de história, alunos, queremos ficar mais conscientes, ter nossas próprias opiniões, nós devemos ler tudo aquilo que sai, né? Ler o projeto, ler as mudanças e sabermos fazer a triagem. Isso aqui realmente pode ser positivo, isso aqui é negativo. Não importa se necessariamente vai ter mais pontos bons do que ruins ou mais ruins do que bons, mas fato é de que nunca nada vai ser 100% ruim ou 100% bom, né? Então,
Em épocas de reforma trabalhista, se fala muito em Vargas, porque ele começou com reformas que beneficiavam ao trabalhador para aquele período, já que o trabalhador não tinha muita coisa a que se agarrar, né? E isso aí dava alguns direitos aos trabalhadores. Além disso, a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário. Isso aí também partia, segundo Vargas e a Constituição, cabia ao Estado proporcionar esse ensino gratuito e de qualidade. Além disso, o ensino religioso, ele passou a ser facultativo, respeitada sempre a confissão do aluno. Ou seja, a escola poderia adotar o ensino religioso, mas se houvesse dentro de sala de aula alguém que discordasse, que não fosse daquela religião, ele não poderia ser afetado por causa disso, ok? Então, são algumas características da Constituição de 1934. É importante também lembrar que antes do Estado Novo ser instaurado, havia no Brasil uma radicalidade grande, que representava justamente o que estava acontecendo na Europa daquela época. Nós estamos falando da década de 20 e 30, o que é que estava acontecendo na Europa daquele período em termos de ideias? Ora, nós tínhamos um pessoal adepto do comunismo, né? Lembrar que a União Soviética tinha feito uma revolução bem sucedida em 1917, e nós temos os regimes totalitários, né? O nazifascismo que surgia na Europa também naquele período, que não atingiu apenas Itália e Alemanha, né? Mas atingiu Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, outros países que adotaram essa chamada terceira via. O capitalismo estava lá bancarrota, estava caindo, né? Com a crise 29. O comunismo não era muito bem visto pelo pessoal que adotava esse regime totalitário fascista. Então, eles se encaravam como uma terceira via. E no Brasil, houve representantes desses dois grupos, né? Do grupo dos fascistas e do grupo dos comunistas. Então, essas representações se encaixaram em dois grupos. Os aliancistas, chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, e os integralistas, também chamado de AIB, Ação Integralista Brasileira. A ANL, né, o grupo dos comunistas, eles eram, obviamente, contrários a tudo aquilo que fosse relacionado ao fascismo, no sentido de que eles eram contra os próprios fascistas, eles eram contra o autoritarismo pregado pelos fascistas. Em compensação, né, é fato que deve ser notado, que o próprio governo soviético era autoritário. Então, claro que muitas dessas coisas, elas entram apenas no discurso, né? Por exemplo, é muito comum nós encontrarmos nos livros que os comunistas eram a favor da democracia, né, os aliancistas. Entretanto, a gente sabe que não era o que acontecia na União Soviética e não é o que aconteceu em outros estados que fizeram essa revolução. Já era contra a propriedade privada, né? Era a favor da nacionalização de empresas estrangeiras. Nesse momento, para você não ocupar tanto espaço no seu HD mental, o que você tem que fazer para não ter duas informações ao mesmo tempo, ter que lembrar de duas informações seguidas, né? Você pega aquelas características dos comunistas europeus e você meio que traz para os aliancistas. Assim como você pega a característica do fascismo europeu e você traz para os integralistas. No caso dos integralistas, no Brasil tinha algumas características, né? Por exemplo, o pessoal se vestia com uma camisa verde, até chamado de camisas verdes muitas vezes, porque verde era uma cor nacional. Havia um nacionalismo exagerado, né? Aquela ideia de que o Brasil era melhor do que todos os outros. A saudação feita para se comunicar uns com os outros era o braço em riste e Anauê. Anauê, uma expressão no tupi, mais uma vez o nacionalismo exagerado, né, a língua de quem estava aqui antes da chegada dos europeus, que significa algo como você é meu irmão, uma saudação, né? Além disso, a letra sigma, uma letra do alfabeto grego, que designa união, foi utilizada para tentar representar esse grupo. Então nós temos aí, como vocês podem ver, duas imagens. Em uma, a Aliança Liberal, lá no Rio de Janeiro, final da década de 20 e início da década de 30, pessoas ali que estavam provavelmente para escutar alguém falar ou coisa parecida. E nós temos do outro lado uma pequena imagem que mostra camisa verde lá com o símbolo sigma do lado e a Anauê, né, verde ou amarelo, o mapa do Brasil. Isso daí representa então esses dois grupos. No caso dos integralistas, eles eram contra os comunistas, trouxeram o ideal fascista para o Brasil, e isso gerou bastante complicações, muitas vezes, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, para descendentes de alemães, para descendentes de italianos, porque eles meio que apoiavam isso daí e eles estavam aqui no Brasil, então poderiam ser considerados espiões ou eram perseguidos. Houve até algumas deportações para esses países.
Então, são esses dois grupos, aliancistas e integralistas, que você deve lembrar. Um com caráter comunista, outro com caráter fascista. Interessante perceber que essa ideia do fascismo, por mais que Vargas ele se aproximasse mais dos integralistas, apesar de nunca ter os deixado subir ao poder, mas por ele se aproximar mais desse ideal, por ele manter, antes de entrar na guerra, relações comerciais com a Alemanha, por exemplo, muita gente pensava que Vargas estava muito mais próximo do lado do fascismo do que do lado do capitalismo. Entretanto, vale a pena salientar que por mais que o governo de Vargas, o ditatorial, tenha algumas características fascistas, não dá para encaixar o governo de Vargas no que a gente chama de fascismo. Hoje, inclusive, essa palavra, né, é extremamente difundida pelo Brasil, né, e em 98,9% das vezes essa palavra é usada historicamente errada, né? Se Vargas, com todas aquelas características, ainda assim não se encaixava num governo fascista, imagina o que dirá alguém hoje que fala uma opinião sobre alguma coisa que outras pessoas discordam e já chamam de fascista, né? Claro que não é assim que funciona. Para nós que estudamos história, sabemos muito bem que esse termo deve ser entendido e compreendido através de suas características, do seu contexto histórico, e que hoje em dia, para se caracterizar como tal, haveria que ter muitas outras ideias compostas, uma situação mais robusta e não apenas opiniões diferentes, que é o que a gente vê acontecendo hoje em dia em todos os lugares. Então vamos lá. O que é que fez com que o Estado Novo surgisse? Pessoal, o Estado Novo, ele surgiu porque Vargas já estava próximo de sair do poder. Já acontecia que estava no ano de 37, Vargas tinha um mandato até 38, esse mandato de 38 não poderia sofrer reeleição, porque a Constituição da época não permitia, e ele, já sentindo, né, que tinha que deixar o poder, não queria deixar o poder, caiu uma ideia como uma luva para ele, né? Os integralistas chegaram para ele com um plano, um suposto plano, dos comunistas para tomar o poder no Brasil. Ora, ele abriu o olho porque em 1935 tinha acontecido a intentona comunista. Os comunistas tinham tentado tomar realmente o poder no Brasil, coisa que não deu certo. Inclusive, como fato curioso, nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Se você está nos assistindo de qualquer outra parte do Brasil ou do mundo, nós fomos a única cidade a se tornar comunista, apesar de que foi por 3 dias, né? Essa intentona comunista tomou o poder apenas em Natal, durante 3 dias, e depois se dispersou o movimento. Então, o que acontece é que, com esse plano Cohen, a ideia do fantasma do comunismo tomar o poder no Brasil foi ficando cada vez mais receosa para a população. E para Vargas, era o que ele mais queria, dar uma desculpa para tomar o poder. Então ele vai a público e fala da implementação desse plano comunista para tomar o poder. Olha, se ele sabia que esse plano era falso ou não desde o começo, não se sabe, mas que serviu como uma luva, serviu. E o plano Cohen serviu para ele dar a justificativa do golpe. Um golpe dentro do golpe, já que ele já tinha dado um golpe em 30 para subir ao poder, e agora ele dará um golpe para se manter no poder. Então, inicia-se em 10 de novembro de 1937 o Estado Novo. E esse Estado Novo, ele trouxe uma nova Constituição para o Brasil. O Brasil republicano já teve basicamente 6 constituições, né? Como eu disse, sempre que há uma grande quebra da ordem, há uma nova Constituição para justificar aquilo que aconteceu. E nesse caso, a Constituição de 37 foi chamada de polaca, foi apelidada de polaca, né? Algumas pessoas falam, alguns historiadores comentam, que polaca era uma maneira pejorativa de como se chamavam algumas mulheres descendentes de poloneses que acabaram vindo para o Brasil e muitas vezes entrando no meio da prostituição. Alguns historiadores falam isso. De qualquer forma, a polaca também recebe esse nome porque ela é considerada uma cópia, né? Uma cópia barata das constituições fascistas, seja da Itália com características de Portugal também, e até algumas características polonesas. Então, essa Constituição que surge, ela tem características fascistas, né? Nós podemos ver, por exemplo, que a centralização política vai cada vez mais para as mãos do presidente, né? A extinção do poder legislativo, cujas funções seriam exercidas agora pelo executivo, e a subordinação do judiciário ao executivo. Nós temos, então, uma quebra da independência desses 3 poderes. E nós sabemos que, para um mínimo de democracia, uma nação deve contar com esses 3 poderes separados, né, independentes e autônomos entre si. Nesse caso,
tudo leva a crer que Vargas, ele assume praticamente todas essas funções, se torna de fato um ditador. Esse golpe foi inclusive apoiado pela população, porque como eu disse, pelo medo e receio do comunismo, essa população acaba preferindo normalidade, digamos assim, né, a estabilidade política do que normalidade constitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles preferem que a Constituição seja rasgada, que passe por cima, desde que Vargas impeça que esses comunistas tomem o poder e continue a fazer o trabalho que ele vinha realizando. Para Vargas, obviamente, isso aí era tudo que ele precisava ouvir. Outra coisa, passa-se a existir os interventores. Na verdade, eles já existiam em outro momento, mas agora, né, amparado pela Constituição, Vargas indica o governador de cada estado. Os interventores, os governadores indicam os prefeitos e assim por diante. Basicamente, não tem mais eleição no Brasil e esse período que vai de 37 a 45, com muita perseguição política, com muitas ideias ditatoriais, vai tomando conta do governo de Vargas e as pessoas simplesmente não vão percebendo isso, né? Da mesma forma que ele traz, por exemplo, direitos trabalhistas, ele traz o controle dos sindicatos. Então, era como se ele desse alguns direitos e dizendo, ok, para por aí, porque vocês não podem ter mais do que isso. Havia pessoas que comandavam os sindicatos que eram da confiança do Vargas, então isso fazia com que, se eles estivessem planejando alguma greve ou algo contra o governo, Vargas terminava sabendo disso, e isso daí fazia com que pudesse até intervir e afastar essa pessoa, esse trabalhador, do seu cargo. Fato é que o Estado Novo tem início, e uma das principais ideias do Estado Novo é criar uma forma de justificar esse poder de Vargas, de mostrá-lo sempre como um bom presidente, um bom moço, né? Então ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E esse Departamento de Imprensa e Propaganda, que lembra até a propaganda da época do regime nazista, ele vai sempre utilizar o rádio e a mídia escrita para propagandear ideias positivas de Vargas. Essas ideias que vão desde Vargas é o homem dos trabalhadores, Vargas é o pai dos pobres, né? Mas também ficou conhecido como mãe dos ricos. A ideia é que Vargas, ele tentava sempre ficar nos dois lados para conseguir benefício e se manter no poder. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda utilizou principalmente o rádio, né? E a Voz do Brasil, o programa de rádio que sempre falava das coisas boas do governo. E quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, também é importante destacar a contradição do Brasil nessa guerra. Ora, vejamos, o Brasil decidiu entrar do lado dos Estados Unidos e foi para a Segunda Guerra Mundial derrubar as ditaduras que aconteciam na Europa. Entretanto, dentro do próprio Brasil, Vargas era um ditador. Isso era uma contradição muito grande, tá? Você pode pensar, mas a União Soviética também era uma ditadura e estava do lado dos americanos. Mas era um pouco diferente, porque a União Soviética entrou na guerra por causa de um ataque da Alemanha. Então, é aquilo como o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo, né? Eu vou lutar junto, do lado dos Estados Unidos, mas na verdade temos objetivos e ideias bem distintas. Já Vargas não, topou entrar do lado dos americanos, obviamente o Brasil ganhou coisas com isso, vale lembrar de Companhia Siderúrgica Nacional, o próprio benefício que trouxe para Natal e Parnamirim a Segunda Guerra Mundial, né? A base americana que instalaram por aqui, de Parnamirim Field, e isso daí fez com que o Brasil entrasse na guerra do lado dos aliados, mas tinha um governo ditatorial no próprio país, certo? Então, para finalizar, com todo mundo já cansado de Vargas, muita gente, né, na política cansado de Vargas, mas o povo dos trabalhadores ainda era muito devoto de Vargas, começaram a querer a saída dele do poder. E Vargas, como última tentativa, ele começa a tentar desmistificar a ideia que ele é um ditador, que aquelas ideias aconteciam daquela forma porque estavam em guerra, ele começa a liberar a criação de partidos políticos e assim por diante. E ele incita um movimento no povo chamado de queremismo, ou movimento queremista. Esse movimento trazia esse nome por causa da principal ideia. Queremos Getúlio Vargas, queremos Vargas porque ele nos deu aposentadoria. E tinham vários cartazes com frases de ordem desse estilo. Então o queremismo, ele não foi suficiente para manter Vargas no poder e Vargas termina saindo do poder em 45 sem perder o prestígio, é importante lembrar. Vargas sai do poder se candidatando a senador e vence como senador, e depois do governo de Dutra, ele se candidata a presidente da República e pela primeira vez Vargas é eleito com o voto das pessoas. Nesse sim é o momento em que ele cria a Petrobras e se mata, por exemplo, ok? Então, o queremismo é uma tentativa frustrada de manter Vargas no poder.
Isso são alguns lembretes da era Vargas. Vamos tentar colocar esses lembretes na prática. E se o Enem fosse hoje, e se surgisse alguma questão que falasse sobre era Vargas, como nós deveríamos proceder? Vamos tentar primeiro, então, uma questão do Enem de 2011. A questão diz o seguinte: é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que, abre aspas, o povo assistiu àquilo bestializado, fecha aspas. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Nessa frase, gente, ou melhor, nesse texto, ele defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de... Vamos lá. Ele, então, tira a ideia de que a República seria algo ruim, mas ele afirma que aquela revolução, ela não foi feita da forma correta. Então ele fala, esta era uma maneira de, a letra A diz, valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Será que a ideia era valorizar propostas políticas democráticas, principalmente numa situação em que nos dois casos, lutava-se por democracia, ao mesmo tempo em que se dava um golpe de Estado? Letra B, resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Em nenhum momento do texto dá para perceber que é uma tentativa de resgatar esse símbolo monárquico, Na verdade, desde 1889, o que há é uma desconstrução total do Império Brasileiro, derrubando a maior parte dos heróis que o Brasil teve no Império e construindo outros, porque como a República não teve participação popular nenhuma, havia um certo receio e uma resistência em relação àquela nova forma de governo. Muitos nem ficaram sabendo. Daí o povo assistiu a tudo bestializado, o povo não teve participação alguma nisso daí. Então, também não está muito ligado a essa parte. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Não, gente, acho que o texto é bem claro que não fala nada a respeito da educação nesse período, Letra D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Ora, é isso daí mesmo, A ideia de Vargas com a Revolução de 30 e relembrar aquele fato é tentar legitimar, dizer que aquele fato, por exemplo, ele não aconteceu de forma perfeita, Havia, óbvio, a ideia de que a República seria supostamente melhor do que aquele período que estava sendo retirado, mas que os militares não tinham feito da forma correta. Então, a ideia era legitimar aquela ordem inaugurada. E a letra E, destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Não houve participação popular absolutamente na proclamação da República, ok? Então, a resposta correta para essa questão é a letra D de dado, ok? Essa questão, ela é do Enem de 2014 e ela fala o seguinte: as relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da era Vargas, 30 a 45, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista, no que ele deixou de herança para as sociedades futuras. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca vamos ver a letra A, disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas europeus. Olha, gente, por mais que o Brasil tenha tido no governo de Vargas, principalmente na última fase, alguma ideia de proximidade com o fascismo, essa ideia de disseminação de organizações paramilitares, ela não permeia todo esse período, Então, é uma questão, é uma alternativa que pode parecer, digamos, que seria correta, mas nós temos que ler as outras aqui. Letra B. Aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores. Na verdade, muitos trabalhadores que receberam benefícios ou direitos eram trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais passaram bastante tempo ainda para conseguir que esses direitos se estendessem a eles. Então, também não parece ser. Vamos ver a letra C.
Criação de um conjunto de leis trabalhistas associada ao controle das representações sindicais. Letra C, né? A criação dessas leis trabalhistas, elas serviram como ponto positivo para os trabalhadores, mas também como ponto negativo no sentido de que Vargas, ele iria com certeza, estaria dando isso com a mão, mas com a outra ele estava observando, ele estava mantendo o controle das representações sindicais, mantendo os sindicatos na sua mão. Então, seria mais correta a letra C. Letra D, implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender os trabalhadores rurais. Como disse a vocês, em relação ao trabalho rural, só depois eles participarão dessa ideia de direitos. E a letra E, implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes médias e o governo. Também não, né, gente? Então fica correto a letra C, ok? Vamos para mais uma questão, essa é de 2009, e diz o seguinte: a partir de 1942, e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer aos trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Sobre os programas da Hora do Brasil, eles contribuíram para quê, gente? Nesse momento que já é Estado Novo, já estamos falando em ditadura varguista, já estamos falando então da disseminação dessas ideias pelo rádio. Letra A. Contribuíram para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço, após anos de lutas sindicais. É uma alternativa bonita, mas esse não era realmente o objetivo do governo, né? É só você parar um pouco para pensar quando nós tivemos na história do Brasil governos que estavam realmente preocupados com a situação da população e que não queriam nada em troca, né? É bem difícil encontrar algum exemplar desse espécime. Letra B, promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Ou seja, incentivar esses grupos sociais a serem mais autônomos, livres das amarras de qualquer grupo. Não, né? Letra C, estimular os movimentos grevistas que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas. Será então que essa rádio, muitas vezes que sofria censura, não a Voz do Brasil, porque a Hora do Brasil, porque já era um instrumento do governo, queria estimular os movimentos grevistas, né? Acho que não. Letra D, consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Provavelmente nós temos uma questão correta, letra D, né? A ideia de que a imagem de Vargas sempre era vista positivamente, os cartazes que eram feitos mostrando ele nas escolas, várias crianças com a bandeira do Brasil, mostrando aquele nacionalismo, né? Então, a ideia de um pai protetor de todos, dos pobres, né? Das massas. E a letra E, aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro. Não. Então, a letra D se torna a alternativa correta, ok? E vamos para a nossa última questão sobre a Era Vargas. Em 1935, portanto, no governo constitucional, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Inclusive, é bom lembrar que a Olga Benário, né, ela foi deportada para a Alemanha nazista e morreu em campos de concentração. Ela que era mulher de Luiz Carlos Prestes, que liderou a coluna Prestes, que também é dentro da Era Vargas. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi: por que motivo será então que esse governo adotou essa política de imigração? Letra A, receio do controle sionista sobre a economia nacional. Havia um medo de que as pessoas, os judeus, tomassem conta da economia nacional? Não, né? Não eram tantos assim. Letra B, reserva de postos de trabalho para mão de obra local. Ou seja, o medo de que houvesse uma tomada de trabalhos e empregos da população brasileira? Também não. Letra C, oposição do clero católico à expansão de novas religiões.
Também não. Inclusive, na República, Estado e Igreja são separados, mas desde a época do Império, quando havia uma religião oficial, não havia uma perseguição a outras religiões. O que não se podia era fazer orações, ou melhor, cultos em ambientes públicos. Mas na sua casa, para o século XIX, né, na sua casa, você poderia exercer qualquer religião que você tivesse. Então, a letra D fala sobre o apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Sempre que você vê alguma opção que você não lembra dos seus estudos, aquilo não passou pelo livro, a Getúlio Vargas e esses líderes árabes discutindo sobre os judeus, né, já é de se suspeitar. E a letra E, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão, que, como eu disse a vocês, o governo de Vargas do Estado Novo, ele se torna aproximado do ideal fascista, com algumas características, inclusive a própria ditadura em si, o governo autoritário. Então, sim, havia essa aproximação de muitos membros do alto escalão do governo Vargas com o regime totalitário alemão. Portanto, a resposta correta é a letra E. Então, gente, assim encerra as minhas dicas, os meus lembretes para vocês sobre a Era Vargas. Não se esqueçam, caso tenham gostado da aula, de dar um joinha, de dar um like nesse vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal, se você não é inscrito, no canal Carlos André Over. E também, se vocês quiserem, se conheçam e se inscrevam lá no meu canal também. O meu canal é Sensei que Nada Sei. Vão lá, se inscrevam e até uma próxima, pessoal. Espero ver vocês em breve.